Imagine um caça capaz de ultrapassar 2 vezes a velocidade do som. Um avião tão rápido que durante anos parecia ter vindo do futuro. Mas existe um detalhe. Esse mesmo avião também ficou conhecido por outro apelido, o Fazedor de Viúvas. Como um dos caças mais avançados da Guerra Fria conseguiu ganhar uma reputação tão sombria? O problema estava no avião, nos pilotos ou na forma como ele foi utilizado? Para descobrir isso, precisamos voltar para o início da Guerra Fria. Após a Guerra da Coreia, os Estados Unidos perceberam uma mudança importante no combate aéreo. Os novos caças soviéticos, como o MiG-15 e posteriormente o MiG-17, mostraram que velocidade e altitude seriam fatores decisivos. Era preciso criar um caça completamente diferente de tudo que existia. E foi aí que entrou um dos maiores engenheiros da história da aviação, Clarence Kelly Johnson. O mesmo homem responsável por aviões como o U-2, SR-71 Blackbird e, anos depois, o F-117. Johnson tinha uma filosofia simples: eliminar tudo o que não fosse absolutamente necessário. Seu objetivo era criar um caça extremamente leve, extremamente rápido, capaz de subir mais alto do que qualquer adversário. O resultado parecia quase absurdo. O F-104 possuía asas incrivelmente pequenas, tão pequenas que muitos pilotos diziam que pareciam lâminas de barbear. Enquanto outros caças utilizavam asas largas para gerar sustentação, Johnson fez exatamente o contrário. Quanto menor a asa, menor o arrasto. E menor arrasto significava mais velocidade. A aposta deu certo. O Starfighter ultrapassava Mach 2, uma marca impressionante para a década de 1950. Durante algum tempo, ele bateu diversos recordes mundiais de velocidade e altitude. Parecia que o projeto era um sucesso absoluto. Mas então começaram os problemas. As asas extremamente pequenas tornavam o avião muito exigente. A velocidade de pouso era altíssima. As margens para erro eram mínimas. Qualquer aproximação mal executada podia terminar em desastre. Para piorar, as bordas das asas eram tão afiadas que equipes de solo precisavam instalar proteções quando o avião estava estacionado. Não era apenas uma curiosidade, era uma questão de segurança. Mesmo assim, os Estados Unidos continuaram apostando no projeto. Inicialmente, o F-104 foi pensado como um interceptador. Sua missão era simples: decolar rapidamente, subir em alta velocidade, interceptar bombardeiros inimigos, lançar seus mísseis e retornar. Nesse papel fazia muito sentido. O problema começou quando diversos países da OTAN passaram a utilizá-lo para funções completamente diferentes: ataque ao solo, bombardeio, missões em baixa altitude, reconhecimento, papéis para os quais ele nunca havia sido originalmente projetado. E foi justamente aí que nasceu sua fama negativa. Países como Alemanha Ocidental, Canadá, Bélgica, Holanda e Itália adquiriram centenas de unidades. Especialmente na Alemanha, os acidentes começaram a chamar atenção. Ao longo dos anos, centenas de F-104 foram perdidos, e muitos pilotos morreram. A imprensa alemã passou a chamá-lo de Widowmaker, ou Fazedor de Viúvas. Rapidamente surgiu a ideia de que o Starfighter era simplesmente um avião assassino. Mas será que essa fama era realmente justa? A resposta não é tão simples. Os defensores do F-104 lembram que muitos acidentes ocorreram porque o avião era utilizado em missões muito diferentes das previstas. Além disso, diversos países ainda estavam desenvolvendo experiência com jatos supersônicos, treinamento insuficiente, condições climáticas difíceis, missões em baixa altitude. Tudo isso aumentava drasticamente os riscos. Por outro lado, também é verdade que o Starfighter era extremamente exigente. Ele não perdoava erros. Enquanto outros caças aceitavam pequenas falhas do piloto, o F-104 frequentemente respondia de forma muito mais severa. Ou seja, a reputação do avião nasceu da combinação entre um projeto extremamente especializado e missões que extrapolavam aquilo para o qual ele havia sido criado. Apesar da polêmica, o Starfighter continuou evoluindo, recebeu novos radares, novos motores, novos equipamentos e permaneceu em serviço por décadas. A Itália, por exemplo, operou versões modernizadas até o início dos anos 2000. Algo impressionante para um projeto concebido na década de 1950. Outro fato curioso é que vários astronautas da NASA voaram o F-104 como aeronave de treinamento. Sua capacidade de subida rápida permitia simular parte das condições encontradas em voos espaciais. Ou seja,
O mesmo avião conhecido pelos acidentes também ajudou na preparação de pilotos que futuramente viajariam ao espaço. Poucas aeronaves carregam uma história tão contraditória. De um lado, um caça revolucionário, capaz de quebrar recordes, extremamente rápido, elegante, à frente do seu tempo. Do outro, uma máquina que ganhou uma das reputações mais pesadas da história da aviação militar. Então, o F-4 foi um fracasso? Na verdade, não. Também não foi um sucesso absoluto. Ele foi um avião criado para cumprir uma missão muito específica. Quando usado exatamente dessa forma, mostrou resultados impressionantes. Quando tentaram transformá-lo em algo diferente, seus limites apareceram de maneira brutal. Talvez essa seja a sua maior lição. Nem sempre um projeto revolucionário serve para todas as situações. Às vezes, o melhor avião do mundo para uma missão pode se tornar uma escolha ruim para outra. E foi exatamente isso que aconteceu com o Starfighter. Um caça que nasceu para dominar os céus em velocidade, mas acabou entrando para a história por motivos que seu próprio criador provavelmente jamais imaginou. Caso tenha gostado desse vídeo, poderia ajudar com um like? Muito obrigado!